pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo ótimo com cada um de vocês aí do outro lado, que você esteja muito bem sentado tranquilo aí na sua cadeira, no seu sofá, na sua cama, pra gente bater um papo sobre mais um aniversário de um dos melhores clubes deste Brasil. Clube Intrínsecos completou 2 anos de vida, de existência, e eu lembro como se fosse ontem, da primeira caixinha, quando eles estavam ainda lançando o clube, quando eu estava lá na Bienal descobrindo sobre como seria esse clube. Gente, parece que foi ontem. Pois bem, o Clube Intrínsecos completou mais um ano de existência e hoje eu vim aqui conversar com vocês um pouquinho sobre os 12 livros publicados nesse último ano do clube. Antes de a gente começar a bater esse papo, eu quero já te convidar a se inscrever aqui no canal se você for novo, já deixa o seu like aqui embaixo porque eu sei que você se esquece, então aproveita que eu tô te lembrando, deixa seu curtir aqui que isso é muito importante pro canal. Lembrando que aqui embaixo no box de informações ficam sempre os links úteis do vídeo, inclusive o link de assinatura do Clube Intrínsecos vai estar aqui embaixo, e lá pro final do vídeo eu vou responder algumas dúvidas que eu recebi lá no direct do Instagram com relação ao clube. Então fica comigo aqui até o final do vídeo que eu vou tirar essas dúvidas de vocês e também dar dicas da próxima caixinha. Será que você consegue adivinhar qual que é esse livro? Pra quem ainda não conhece, o Clube Intrínsecos é um clube de assinatura de livros da editora Intrínseca, em que todos os meses você recebe na sua casa uma caixinha contendo um livro inédito numa edição exclusiva do clube. E esse livro que você recebe na sua casa é com exclusividade, porque esse livro só vai ser publicado comercialmente para todo mundo 2 meses depois, ou seja, você recebe esse conteúdo aí em primeira mão, lê o livro antes de todo mundo, e tem também uma comunidade ali dos assinantes do Clube Intrínsecos para poder conversar sobre o livro do mês. E vale lembrar que nessa caixinha não vem só um livro, né, gente? Vem a revistinha, que é assim, um dos meus itens favoritos dessa caixa, depois do livro, obviamente. Essa revistinha é repleta de conteúdos relacionados ao livro. Geralmente os livros do Clube Intrínsecos vão trazer uma mensagem ou uma temática muito relevante que vai ser abordada nessa revista. Geralmente pessoas com propriedade para falar sobre o assunto escrevem texto ali em artigo, a gente também consegue descobrir um pouco mais sobre o autor, sobre de onde surgiu as ideias para as histórias, enfim, vários outros assuntos ali relacionados à temática do livro, e eu amo essa revista, gente. É assim, um dos meus itens favoritos da caixa. E é claro, vem também ali brindes sempre relacionados com a história do livro. E vale lembrar que também não é qualquer item, né, gente? Tem vários itens que eu recebi ali já dentro da caixinha do Clube Intrínsecos que se tornaram super úteis e que eu uso aí na minha vida de leitora pra caramba até hoje. Quem já é inscrito de longa data aqui no canal sabe que eu sou fã de carteirinha desse clube, inclusive já li vários livros deles, gostaria de ter lido todos, porém a minha vida no momento não me permitiu, mas vários desses livros eu já li e tem vários outros assim que estão na minha lista de futuras leituras, porque eu quero muito ler esses livros, porque todas as leituras que eu fiz do Clube Intrínsecos foram positivas. Eu não tive nenhuma leitura que eu não tenha gostado ainda do clube, sempre, como eu falei, né, trazendo histórias ali que vão abordar alguma temática, algum assunto que é de muita relevância, o que eu particularmente acho muito incrível nesse clube, porque mostra pra gente como que o clube de curadores está super afiado com as publicações gringas e enfim, né, eu amo esses livros, gente, assim, nunca tive uma decepção até o momento. E nesse vídeo aqui então eu vou mostrar pra vocês todos os livros, todos os 12 livros que foram publicados nesse último ano pelo Clube Intrínsecos. Vou comentar também um pouquinho com vocês sobre os livros que eu já li, a maioria, se não todos, já tem resenha aqui no canal, os links ficam sempre aqui embaixo no box de informações, e também vou comentar com vocês aí quais são os top 3 que eu mais quero ler desses últimos 12 livros que saíram pelo Clube Intrínsecos. Vamos lá! E vamos fazer esse vídeo com uma retrospectiva, começando pelo livro mais recentemente publicado pelo Clube Intrínsecos, e se você ainda não recebeu a sua caixinha, se você é assinante e não recebeu, não quer pegar spoiler, pula um pouquinho pra frente porque vai ter spoiler da caixinha de número 24, eu vou deixar aqui embaixo a minutagem pra você já saber pra onde que você tem que pular, tá? Então assim, corre do spoiler, amigo. O livro de número 24 era um que eu estava muito empolgada, assim, eu não via a hora de sair esse livro pelo Intrínseco, eu já sabia que ele ia sair esse ano, não sabia quando, e quando eu abri a caixa, meu irmão, o baque que eu recebi quando eu vi que era A Troca, da Beth O'Leary, a mesma autora de Teto para Dois. Eu já fiz resenha desse livro aqui no canal, eu amo essa história e eu já comecei inclusive a ler o livro de número 24. Eu li só 6 capítulos desse livro e a autora já tá me fazendo querer chorar, pra vocês terem noção. Esse livro aqui conta a história de neta e avó, que são muito próximas, porém vivem bastante separadas dentro da Inglaterra. A neta vive em Londres, a avó vive mais no interior, e aqui no começo do livro a gente já percebe que essas duas precisam de uma pausa, elas
precisam de um respiro da vida que elas vêm levando até então. Uma por estar trabalhando demais e a outra por estar querendo alcançar coisas ainda, apesar da idade. Então a gente já tem essa história super fofa envolvendo vó e neta. Eu amo esses relacionamentos familiares. E aqui no começo do livro eu já consegui perceber uma mensagem muito bonita que a autora traz pro livro, que é: a sua vida não acaba porque você chegou em determinada idade. Você ainda tem muito que conquistar, você ainda tem muito que viver e a sua idade não pode te limitar, sabe? Na verdade, essa senhorinha já teve tantas limitações ao longo da vida que a idade não deve ser só mais uma, sabe? Pra que ela alcance os sonhos que ela tanto teve ali ao longo da vida. Então eu já tô amando essa história. Assim que eu ler, então, eu comento com vocês sobre o que eu achei da história. O livro de número 23 é o Adultos e traz uma temática muito interessante e super contemporânea, super aquilo que a gente tem vivido atualmente. Eu ainda não li esse livro, mas já tô morrendo de vontade de conferir a história. Aqui nesse livro a gente conhece a Jenny, que é uma colunista super bem sucedida, que aparenta ter a vida perfeita pelas redes sociais, mas a vida pessoal dela tá desmoronando aos poucos, só que ninguém pode saber disso. Então a gente já percebe que aqui nesse livro a autora vai abordar essa temática super interessante e super atual também, que é essa questão das vidas perfeitas das redes sociais, das mídias sociais, e como a gente muitas vezes se pauta nos altos, sabe? Só nos momentos altos das pessoas, que é só aquilo que elas mostram na internet, né? Afinal, quase ninguém quer mostrar os lados negativos da vida, né? Os pontos baixos da vida nas redes sociais. Então a autora vai trabalhar esse tema. Eu achei muito interessante e muito pertinente também, principalmente pro momento que a gente tem vivido aí, em que as redes sociais estão tão em alta. Então eu acho que é uma reflexão muito interessante. Não vejo a hora de fazer essa leitura aqui. O livro de número 22 é o A Dança da Água, e é um livro que vai trazer uma temática super importante e ainda muito necessária nos dias atuais, que a gente não pode esquecer nunca, que é o período escravocrata. Aqui nesse livro a gente vai ter a história de um homem negro que é forçado a se escravizar no sul dos Estados Unidos quando a escravidão, né, no estado da Filadélfia já tinha sido abolida, já não estava mais acontecendo. Além do tema super importante e necessário, a gente vai ter também uma história, né, envolvendo uma família que é destruída por causa da escravidão, né? Mais uma das famílias, mais umas das vidas, né, várias vidas que vão ser destruídas, que vão ser modificadas completamente por causa desses acontecimentos. Então é uma história que traz aquele tipo de discussão que a gente tem que estar sempre trazendo à tona, né? Principalmente quando a gente tem notícias diárias aí de tantas injustiças sociais e raciais, né, envolvendo os negros. Então é daquelas leituras super necessárias. Eu ainda não fiz essa leitura, ainda não fiz, infelizmente, mas é um dos livros que eu mais quero ler desses últimos que foram publicados pelo clube. O livro de número 21, o Intrínsecos, arrasou, assim, sabe? Deixou meu coração muito feliz, porque trouxe pra cá, pro Brasil, um livro de uma das minhas autoras favoritas, que é Helena Ferrante, com A Vida Mentirosa dos Adultos. Já tem resenha desse livro gravada, não sei se já foi ao ar. Caso tenha ido ao ar, vai ficar aqui embaixo no box de informações. Caso contrário, aguardem, porque vai ter resenha sobre esse livro aqui no canal. Essa é uma história muito interessante, também muito instigante, que talvez não agrade a todo mundo, principalmente no final. Eu inclusive comentei isso no vídeo, mas é uma história que se volta para o difícil processo de amadurecimento e de entrada na vida adulta. Aqui a gente conhece a Giovanna, que é uma jovenzinha de seus 13 anos, que um dia ouve seu pai falando pra mãe que ela parece muito a tia Vitória. E essa tia Vitória é uma mulher de quem ela sempre ouviu os pais falando muito mal. A partir de então, ela vai tentar descobrir mais sobre essa tia Vitória, de modo que assim ela consiga tentar entender um pouco mais sobre quem ela mesma é, já que o pai, né, que é a pessoa que ela mais admira na vida, enxerga ela como essa tia Vitória. Então ela quer saber mais sobre quem ela seria. É um livro que vai trazer muito essa questão de descoberta, de identidade, de autodescoberta, né, da Giovanna tentando decidir, entender quem é ela no meio dessa vida mentirosa dos adultos que ela vai descobrindo ao longo da narrativa, né, sobre como essa vida adulta tá tão atrelada à mentira. E a partir disso, então, que a Giovanna vai se ver entrando cada vez mais ali, né, na fase adulta da vida. Eu amei muito todas as impressões, os sentimentos e as reflexões que essa autora me trouxe nesse livro, apesar de não ter gostado tanto do final quanto eu estava imaginando que fosse, mas é um livro incrível. O Intrínsecos de número 20 foi o A Casa Holandesa, que é um romance muito emocionante, aparentemente, que eu ainda não tive a oportunidade de ler, mas que também é um dos livros que eu tô mais sedenta de vontade de ler logo. Esse livro aqui, gente, eu sinto que ele vai me conquistar. Eu já sinto isso. Vai narrar a história de dois irmãos, o Danny e a Maeve, que cresceram em uma casa holandesa que foi adquirida ali pelos pais depois da Segunda Guerra Mundial. Eles crescem nessa casa, passam muitos momentos juntos ali dentro, e em determinado momento ali, né, quando eles estão um pouco mais velhos, mais crescidos, eles vão ser expulsos de casa pela própria madrasta. Então, a partir daí, eles vão se ver completamente sozinhos, abandonados, tendo apenas um ao outro para sobreviver e para passar pelas situações que a vida vai colocar no meio do caminho deles, né? Histórias envolvendo família, envolvendo dramas familiares, geralmente me conquistam.
então eu já tô assim me preparando pra receber o baque deste livro, porque eu já sinto que eu vou adorar essa história. Eu gosto muito quando os autores trabalham a temática do abandono, a temática da maternidade. Eu acho muito interessante como alguns autores conseguem trabalhar essas temáticas e sempre me conquistam, então eu tô muito empolgada pra fazer essa leitura. E assim que eu concluir então, né, eu vim aqui comentar com vocês o que foi que eu achei da história. Livro de número 19, As Outras Pessoas, de C.J. Tudor, um thriller que já foi resenhado aqui no canal, o link vai estar aqui embaixo. C.J. Tudor é uma autora queridinha de muitas pessoas, eu já tinha adorado o trabalho dela em O Que Aconteceu com Anne e fui muito empolgada pra fazer a leitura de As Outras Pessoas. Confesso que foi um livro que eu estava esperando mais, inclusive eu comentei sobre isso lá na resenha, né, que eu esperava que a autora, enfim, desenvolvesse a história e concluísse de uma forma um pouco mais detalhada, mas no geral é um thriller daquele que você não consegue parar de ler. Aqui a gente tem a história do Gabe, que tá voltando pra casa, tá parado no engarrafamento e vê uma menina no carro da frente que parece muito a filhinha dele. Ele acha aquilo tudo muito estranho, mas antes que ele consiga tomar alguma decisão, o carro corta ali o engarrafamento e some de vista. Logo depois ele vai descobrir que houve uma invasão na casa dele e que a esposa e a filha dele teriam sido assassinadas. Mas ele não engole essa história, ele acredita fielmente que a filha dele estava no carro da frente, lá no engarrafamento, e a partir daí ele vai começar uma busca incansável pela filha dele, que ele acredita que está viva e, enfim, né, sequestrada em algum canto. Então a história vai girar em torno dessa trama. A autora, como sempre, vai trabalhar ali algumas temáticas meio sobrenaturais, assim, pra dar aquele toque mais sombrio pra história. Eu gostei muito de como ela trabalhou a história, senti ali, como eu falei, que mais pro final do livro ela, enfim, resolveu as coisas de uma forma muito rápida. Eu senti que foi muito, assim, atrapalhado em alguns momentos, mas ainda assim é um daqueles livros que você não consegue parar de ler. E eu tenho certeza que se você gosta da autora, você não vai se arrepender desse livro, então fica aqui a minha dica também. Intrínsecos, de número 18, o livro de Líbero é a estreia de um autor nacional dentro do Clube Intrínsecos, o autor Alfredo Nugent Setúbal, eu acho que é assim que pronuncia o nome do autor. Aqui no livro, então, a gente vai conhecer a história do Líbero, que é um garoto que vai visitar um circo, e nessa visita ao circo vai chegar até as mãos do Líbero um livro vermelho, que a cada página vai mostrando pra ele eventos futuros da vida dele. O livro, então, é um romance de formação que vai trazer um pouco essa reflexão sobre: será que a gente deve mesmo saber os eventos futuros da nossa vida? Se a gente souber, o que muda? O que a gente vai fazer de diferente? Eu acho essas indagações super interessantes. Eu adoro essas histórias que vão, enfim, relacionar futuro, como a gente se enxerga no futuro, ou então o que a gente tá fazendo no presente que vai nos levar ao futuro. Enfim, eu acho essas tramas sempre muito interessantes e é também um dos livros que eu ainda não li, mas morro de curiosidade. Um dia eu vou ler, gente. Mais um romance que vai falar sobre vivências e experiências que a gente tem, que fazem com que a gente amadureça, né, que faz a gente crescer. O livro de número 17 do Intrínsecos, Uma Dor Tão Doce, vai trazer muito dessas temáticas. O livro foi escrito pelo autor David Nichols, que é também autor do livro Um Dia, que virou best-seller e inclusive foi adaptado para o cinema e é um sucesso. O livro é narrado pelo Charlie, um homem que está prestes a se casar e começa a escrever, né, a narrar a história ali da sua adolescência, um período super conturbado que ele passou com a separação dos pais, a mãe indo embora, as relações entre os amigos e muitas outras coisas que estavam acontecendo ali na vida dele naquele período. Quando ele se vê vivendo muitas situações de muito desconforto para ele, ele vai se refugiar nos livros e na bicicleta, no ato de pedalar pelo bairro. Mas o que vai realmente fazer com que ele enxergue novos horizontes na vida, enxergue a vida de uma outra forma, vai ser uma peça de teatro de Romeu e Julieta, em que ele vai se ver participando por puro interesse na atriz que faz a Julieta. Ele vai se ver muito interessado nela, vai se ver imerso ali naquela peça, apesar de não ser um bom ator, e a partir daí então ele vai ter vivências e experiências que vão fazer ele enxergar a vida de outra forma. Então a gente tem mais um livro aqui sobre amadurecimento, né, sobre situações da vida que fazem a gente crescer. Eu não li esse livro ainda, na verdade ainda não li nada do David Nichols, o que é uma falha muito grande minha, mas que eu pretendo suprir o quanto antes com este livro aqui. Então assim que eu concluir a leitura, vocês vão ficar sabendo aqui pelo canal. O livro de número 16 do Clube Intrínsecos é o Território Lovecraft. E esse livro promete uma leitura muito única. Território Lovecraft é um livro cheio de referências literárias, tanto clássicas, já que o protagonista do livro se chama Atticus, o que lembra a gente já de Um Sol é para Todos, mas além disso o livro vai ter várias outras referências literárias, inclusive
né, referências do horror aí, já que um dos principais autores do gênero, Lovecraft, leva nome no título do livro, né? Então a gente já tem de cara essa referência literária. Além disso, o livro vai trabalhar não só o gênero do horror, como também o da ficção científica. Neste livro que vai, inclusive, fazer a gente refletir sobre a América racista da década de 50. E o diferencial do livro é que ele está dividido em 8 histórias, e na primeira delas a gente já conhece todos os protagonistas que vão estar presentes nas histórias seguintes. Na primeira história, que vai levar inclusive o nome do livro, né, o título do livro, que é o Território Lovecraft, a gente vai ter ali a apresentação desse jovem, que é o Atticus, que está fazendo uma viagem de carro para encontrar com o pai em Chicago. Só que o ano é 1954, num Estados Unidos super segregacionista, e o Atticus é um jovem negro, então toda essa experiência de viagem já vai ser para ele algo realmente muito desafiador, já que qualquer coisa que aconteça com ele no meio do caminho pode ser ali um grande desafio de ele ter que lidar com pessoas que podem tratar ele, né, de uma forma muito negativa, simplesmente pela cor da pele dele. Então a gente vai ter toda essa imersão, né, de uma reflexão racista dentro da América dos anos 50, envolvendo não somente os desafios fantásticos, né, do horror ali, da ficção científica, como também os desafios humanos, né, da convivência ali em sociedade. E qual será que é a pior delas, né? Eis aí a reflexão que fica pra leitura do livro. Ainda não fiz essa leitura, mas também tô morrendo de vontade de ler. Na verdade, quando ele chegou aqui em casa, eu já ia começar a ler ele assim que ele chegou, mas foram acontecendo várias coisas. Eu viajei, depois eu voltei pra casa, depois começou a faculdade, não consegui. Faltam só mais 3 livros pra gente acabar de falar aqui sobre esses livros do Clube Intrínsecos. E o livro de número 15 foi A Última Festa, de Lucy Foley. Esse livro eu resenhei lá no final, começo do ano. Eu vou deixar aqui no box de informações pra você ir lá conferir a resenha, conferir melhor o que foi que eu achei sobre essa narrativa. E, gente do céu, foi um thriller, assim, muito envolvente. A gente tem aqui um grupo de amigos de longa data que a gente percebe ali já desde o começo que não são, assim, tão amigos, né? Tão melhores amigos, enfim, né? A gente percebe que é uma amizade problemática. Eles estão indo passar o ano novo em um chalé super afastado na Escócia, no meio do nada, onde tem muita nevasca, quase não tem conexão com internet, é muito difícil de acessar, e é pra lá que eles estão indo passar o ano novo. Só que ali dentro vai acontecer um assassinato, e só pode ter sido uma das pessoas que estão ali dentro, afinal não tem como ninguém ficar saindo nem ninguém ficar entrando. A autora vai trazer então essa trama super instigante e vai inserir também outros elementos que vai fazer a gente ficar o tempo todo se questionando sobre o que pode ter de fato acontecido. A resolução de todos esses acontecimentos vai acontecer bem pro final, tipo lá pros últimos capítulos mesmo, e é muito surpreendente. Na época que eu li, eu lembro que teve alguns pontos bem específicos assim que não me agradaram tanto, mas de modo geral foi uma ótima leitura. Eu aproveitei demais o livro. Então se você curte o gênero, confia na tia e já adiciona esse livro aí na sua lista de futuras leituras, porque eu acho que você vai gostar desse livro. O livro de número 14 do Clube Intrínsecos foi o meu primeiro livro favoritado de 2020, que é Os Segredos que Guardamos, da Lara Prescott. Eu amo demais esse livro, já tem resenha aqui no canal, o link vai estar aqui embaixo no box de informações. Confira a resenha porque eu explico com mais detalhes, porém sem spoilers, sobre essa leitura maravilhosa. O livro vai envolver espiões no meio da Guerra Fria. A narrativa do livro se divide em duas. Uma vai estar no Ocidente, que é nos Estados Unidos, e a outra vai estar no Oriente, na antiga União Soviética. Então você já viu aí que a gente tem Guerra Fria, um grupo de espiões, e a gente vai ter também aqui no livro um elemento principal dessa história, que é a publicação de um dos livros que foi uma das grandes armas dos Estados Unidos contra a União Soviética durante a Guerra Fria, que é Doutor Zhivago, de Boris Pasternak, um dos grandes livros da literatura mundial, é um dos principais clássicos da literatura mundial. Então a gente vai ter na ficção que a Lara Prescott traz pra história muito da publicação desse livro, de como os Estados Unidos usou esse livro como uma forma de enfraquecer o governo soviético, e é muito, muito incrível. Eu não canso de dizer o quanto eu achei fascinante toda a bagagem histórica que a Lara Prescott traz pra esse livro, que vai inclusive envolver a publicação de um outro livro que, assim, depois que eu li esse aqui, eu tô sedenta por Doutor Zhivago, está na minha wishlist lá pra eu fazer a compra assim que possível. Tô morrendo de vontade de ler, gente. Leiam esse livro, é maravilhoso. E por fim, o primeiro livro desse segundo ano de vida do Clube Intrínsecos foi também um dos meus favoritos. Eu li ele recentemente, apesar de ele ter sido publicado lá em outubro, que é Recursão, de Blake Crouch. Vocês já estão cansados de ouvir falar de Blake Crouch aqui no canal, eu amo o trabalho desse autor, e Recursão foi também uma grande surpresa. Eu conheci o autor através de Matéria Escura, porém Recursão também é um livro igualmente incrível. Esse aqui é o segundo livro do autor publicado no Brasil e é mais um livro do gênero de ficção científica que ele vai trabalhar ali em conjunto
com suspense. Aqui no caso ele vai desenvolver a questão da memória. A gente tem dois personagens principais, um que é uma mulher, uma cientista que tá trabalhando ali numa espécie de cadeira, um protótipo de cadeira que vai ajudar as pessoas que sofrem do Alzheimer. A própria mãe dela sofre com essa doença, a mãe não consegue guardar algumas memórias, então ela tá trabalhando nesse protótipo pra ajudar pessoas como a mãe. Por outro lado, a gente tem um policial aqui que é também um personagem principal dessa história, que anos atrás perdeu a sua filha e desde então a vida dele anda assim em trancos e barrancos. Quando a gente conhece a narrativa desse policial, que é o Barry, a gente percebe que tá acontecendo ali uma espécie de pandemia do que eles chamam de a síndrome da falsa memória, que é as pessoas terem memórias de coisas que elas não viveram. E a partir daí então a gente vai adentrar nessa ficção científica que vai tratar desse assunto da memória e de como a ciência, né, como esse experimento dessa mulher tá relacionado com essa síndrome e como que as coisas chegaram a esse ponto. E a gente vai ter muitas reflexões sobre memória, sobre passado, sobre as nossas escolhas do passado e a gente querer, sabe, mudar algumas coisas que a gente viu no passado. Enfim, gente, é mais um livro daqueles que você não consegue largar. Eu li ele em um dia e é maravilhoso, você não vai se arrepender. Leia esse livro. E esses foram os 12 livros publicados nesse último ano pelo Clube Intrínsecos. De todos os 12 eu li 6 e desses 6 que eu ainda não li, os que eu mais quero ler, né, o meu top 3 ali de mais desejados e que eu mais quero ler pra ontem são A Dança da Água, A Casa Holandesa e Adultos. Esses são os livros que eu mais quero ler desses 6 que eu ainda não li. No momento estou lendo A Troca, como eu comentei com vocês, e assim que eu concluir essas leituras, eu venho aqui também comentar com vocês o que foi que eu achei de cada uma delas. E agora em outubro, com a caixinha de número 25, a gente vai ter ali o começo do 3º ano do Clube Intrínsecos e eu já tenho dicas pra vocês desse livro. O livro da caixinha do número 25 foi finalista do National Book Award e é indicado, recomendado por Barack Obama. O livro trata também de uma temática atual e também super importante e relevante, que é a crise dos imigrantes. A gente vai ter então o livro voltado para a saga dessa família de imigrantes que tenta assim reconstruir a vida em um novo lugar. E o brinde da caixinha de número 25 é uma bolsa porta-livro para você carregar os seus livros por aí protegido, e a estampa dele é inspirada então nesse livro que vai ser o lançamento do clube no número 25, na caixinha de número 25. Eu não posso esperar, mal vejo a hora para receber essa caixinha aqui em casa no mês do meu aniversário. Sempre tem um livro muito bom saindo no mês do meu aniversário pelo Clube Intrínsecos, então já estou empolgada. E se você ficou interessado e quiser receber a caixinha de número 25 do Intrínsecos aí na sua casa, você pode fazer assinatura até o dia 30 de setembro. Fazendo assinatura até o último dia de setembro, você garante o recebimento da sua caixinha do mês seguinte. Então corre, já faz a sua assinatura, o link vai estar aqui embaixo e já garante aí a sua caixinha com esse livro que tem essa premissa que já tá prometendo. Uma das dúvidas que me perguntaram lá pelos stories é com relação ao recebimento da caixinha, né? Até quando você pode fazer assinatura. Então eu já expliquei agora, fazendo assinatura até o último dia do mês anterior, você consegue garantir a sua caixinha do mês seguinte. Outra dúvida que também me perguntaram lá é se a Intrínseca vai fazer uma abertura de venda de caixas anteriores. Eles volta e meia fazem essa abertura de vendas das caixinhas anteriores, então se você começou a assinar a partir de agora e você tem interesse em uma caixinha específica, fica de olho, né, no site do Clube Intrínsecos e também nas redes sociais da editora, porque por lá eles estão sempre divulgando aí quando essa ação está ocorrendo e algo me diz que muito em breve isso vai acontecer de novo. E agora eu quero que você comente aqui embaixo qual é o seu palpite pro livro do clube do número 25. Comenta aqui que eu vou adorar saber ali, né, a gente fazer um bolão de qual que vai ser esse livro. Comenta também lá embaixo o que você achou do vídeo, das dicas. Lembrando que aqui embaixo no box de informações ficam os links para as compras da Amazon, dos livros que já foram publicados em versão comercial, né, todos esses que eu mencionei aqui, os que já foram publicados, estiverem disponíveis para compra, o link vai estar aqui embaixo no box de informações, assim como o link de assinatura do Clube Intrínsecos. Era isso então, eu vou ficando por aqui. Gostaria de agradecer a você que ficou até aqui nesse momento, né, nesse vídeo longuíssimo. E claro, gostaria de dar aquele agradecimento especial aqui aos membros do canal. Muito obrigada por todo o apoio, pessoal, vocês são 10. Eu vou ficando por aqui, mas logo eu volto com mais vídeo novo, dica de livro novo por aqui. E é isso, encontro vocês no próximo vídeo. Um beijo enorme e até lá. Tchau, tchau.